Olá, amigos, meus queridos amigos leitores e amantes de livros. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada no Talibã. A capa do livro vai aparecer aqui. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, esse livro é uma autobiografia, né? Quando a própria pessoa escreve sobre sua vida. É uma autobiografia da Malala Yousafzai. Yousafzai, eu acho que é assim que fala. Com co-participação da Cristina Lamb, que é uma jornalista muito top, ganhou vários prêmios, uma jornalista britânica de guerra. Tá? E desde 1987 ela está cobrindo as questões, as reportagens de guerra no Paquistão e Afeganistão. Então a Malala, juntamente com a Cristina, escreveram esse livro. Antes da gente começar a história do livro propriamente, eu vou sugerir a vocês um pensamento, né? Vocês detestam ir para a escola, na verdade. Vocês não gostam de ir para a escola. E assim, vocês adoram faltar aula, não é verdade? Imagina uma menina de 15 anos que só queria ir para a escola e não podia. Ela era proibida de ir à escola por um regime político absurdo que ela brigou para poder ir para a escola. Pensem nisso. Porque às vezes a gente reclama a beça de um monte de coisas que são muito normais na nossa vida. E a gente esquece, né, dos privilégios, pequenos privilégios que nós temos. Então, talvez ir à escola seja um grande privilégio. Mas vamos lá. A gente vai acompanhar no livro aí a história da Malala, uma menina que nasceu em 1997 no Vale do Swat, no Paquistão, numa cidade chamada Mingora. A Malala foi a primeira, né, de uma família de 3 filhos, né? Ela foi a primeira. E depois ela teve mais 2 irmãos. Imagina, assim, que no país dela, ter uma filha menina não era festejado igual ter um filho menino. Só que com a graça de Deus, a gente tem ali um pai que não pensa como a maioria das pessoas. Então, diferentemente do que se esperava, quando a Malala nasceu, o pai dela quis que festejassem o nascimento dela como se da mesma forma como se festejava o nascimento de um menino. No livro, a Malala vai em primeira pessoa, né, gente? A Malala vai contar pra gente a importância cultural da cidade que ela nasceu e vai explicar todas essas questões de como já é complicado, né? Já era complicado o Paquistão, ser menina no Paquistão. Os pais da Malala o Ziauddin e a Torpekai. O Ziauddin é um homem muito progressista, porque ele é contador e professor. E aí ele começou a trabalhar numa escola que ele não gostava muito de como as coisas estavam acontecendo nessa escola. Então, o que ele fez? Ele foi lá e abriu a escola dele, para que, junto com o sócio, claro, para que, né, as coisas pudessem andar da maneira que ele desejava. E aí, gente, a Malala, claro que vai estudar ali na escola do pai e vai continuar tudo bonitinho, ele trabalhando, ela estudando ali. E aí, quando a Malala faz 10 anos de idade, o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico, que eu anotei que é um grupo fundamentalista, é uma corrente de pensamento que prega obediência total e absoluta. E aí, o Vale Swat estava lá, bonitinho, e aí o Talibã toma o vale e começa ali, através do seu líder, que era o Fahullah, ele começa ali a pregar algumas ideias através do rádio.
E ele era um cara muito carismático, esse Fazlullah, ele era um cara muito carismático. E aí ele foi fazendo o quê? Uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E as pessoas começaram a concordar com as coisas que ele falava. Aí, a partir daí, o Talibã foi ganhando força ali no Vale Swat e começou a proibir muitas coisas. Como, por exemplo, proibiu que as crianças assistissem, e não somente as crianças, a população parasse de assistir televisão, proibiu CD, proibiu DVD. E as meninas não poderiam mais ir para a escola. A partir daquele momento ali, as meninas não poderiam ir mais para a escola. Gente, foi um caos. Os salões fecharam, as mulheres não poderiam ir ao mercado. Se os talibãs encontrassem as mulheres nas ruas, eles gritavam, até que elas se sentissem incomodadas e não saíssem mais de casa. Até porque também o Talibã achava que as mulheres Mingarna, esqueci o nome do lugar, Mingora, elas eram muito livres, porque elas poderiam sair na rua desacompanhadas. Isso era um absurdo, uma mulher sair na rua desacompanhada. Então, eles começaram a falar, não, isso aí tá errado, porque a mulher não pode sair sozinha. Então, proibiram certas roupas, proibiram que elas saíssem de casa sozinhas, os salões fecharam e as crianças as meninas tiveram que ir para a escola. Eles também fecharam muitas escolas e durante a madrugada, né, durante a noite, quando as escolas estavam vazias, algumas escolas, o Talibã ia lá e quebrava tudo e destruía a escola. Dentro dessa perspectiva, a Malala e o pai dela resistem. Eles continuam a falar contra o Talibã, contra o regime Talibã. E a Malala, ela continua indo para a escola. E também começa a falar contra o Talibã publicamente. O pai da Malala sugere também que ela escreva um blog para BBC Urdu. Eu acho que é assim que fala, para BBC Urdu. Calma que eu anotei aqui, né? Mas aí, na hora, não dá pra eu achar. E aí, BBC Urdu. O pai da Malala sugere que ela comece a escrever, né, para fazer um diário da vida de uma menina que só queria estudar. Só que isso aí ganha uma amplitude muito maior do que eles achavam que ia ganhar. Então, a Malala, além de se tornar ali o símbolo de uma mulher, de uma menina que defende a educação das mulheres não nacionalmente, localmente, ela estava se tornando muito maior mundialmente, né? E aí, o Talibã já começa a ficar preocupado. E ela virou um símbolo na luta pelos direitos das meninas estudarem. Só que quando você vira um símbolo, né? Muitas coisas, assim, na verdade, não é, na verdade, a palavra símbolo, pra mim, aqui funciona como um alvo, né? Porque a partir do momento que ela vai ali falar, que ela demonstra quem ela é, fica muito fácil também do Talibã saber quem ela era, onde ela morava. Aí, por esse tempo, o exército paquistanês decide que o Talibã tá fazendo muita arruaça lá no Vale de Swat e manda o exército pra lá, né? O governo paquistanês manda o exército pra lá, só que, tipo, não adianta nada. Porque o Talibã vai pro confronto com o exército e aí vira mais confusão, mais guerra, mais tiro, mais quebra-quebra, mais violência. E o pai da Malala sabe que a vida dele está correndo risco, porque eles começam a receber ameaças. E ele diz pra Malala, tipo, você vai ter que tomar uma decisão, porque assim, você tá correndo risco, né? Eles sabem quem nós somos e você tá correndo risco. Você pode parar de ir pra escola ou você continua. E a Malala decide que ela vai continuar. Ela diz, não, eu vou continuar, porque, né, enfim, eu quero continuar. E nisso, no dia 9 de outubro de 2012,
A Malala estava estudando para as provas do final do ano e voltando da escola para casa no ônibus escolar, um homem para o ônibus, um homem estranho para o ônibus, entra e pergunta quem é Malala. Quando ela se identifica, ele dá um tiro no rosto dela. Gente, ele atira no rosto da Malala, de perto. O que acontece depois é uma confusão, é uma confusão e uma sucessão de fatos, assim, sabe, absurdos, mas tinha muita gente ali, né, no Vale que era a favor do Talibã, mas também tinha muita gente que era contra. Consequentemente, as pessoas conseguem ajudar a Malala a ser ajudada a ser, como é que fala? Resgatada, e ela consegue chegar até um hospital do exército. E aí, depois disso, né, o que vai acontecer? Depois disso, vocês vão ter que ler o livro, porque acontecem coisas muito legais após esse atentado contra a vida da Malala. Claro que a Malala não morreu, a gente sabe que ela não morreu, mas ela fez muitas coisas interessantes, como ganhar... ela é conhecida como a mulher mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ela tinha ali, acho que 16 ou 17 anos quando ela ganhou o Prêmio Nobel. E assim, muito importante o que essa menininha de apenas... Ela tinha só 15 anos quando isso aconteceu. É muito importante que isso tenha se tornado tão gigante, tão muito maior do que a Malala. É muito interessante que vocês leiam o livro, quem não leu, e é muito interessante que a gente pense e reflita, como eu disse no início do vídeo, que coisas que são tão simples, tão comuns, que a gente está aqui num lugar tão confortável que é a nossa casa e que às vezes a gente não dá nem o valor que isso merece, porque a Malala levou um tiro, quase morreu, simplesmente porque ela queria ir para a escola, porque ela não queria ser analfabeta, porque ela queria ter direito à educação, ela quer ser médica, pelo menos ela queria, né? Não sei se ainda tem esse desejo de ser médica. E ela sabia o quanto que ela precisaria estudar para alcançar esse sonho. Então, assim, ela só queria ir para a escola. E ela levou um tiro porque ela queria ir para a escola. E eu vou deixar aqui esse vídeo para que vocês comentem, para que vocês falem, para que vocês reflitam, para que vocês me digam se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, não solta a mão da Roberta, para que nós possamos continuar trazendo mais vídeos para vocês. Esse vídeo, assim, né, é um pouco tenso, é um pouco, né, porque, gente, imagina, eu fico muito emocionada até, muito mexida com a história da Malala. Todas as pessoas do mundo tinham que ler esse livro, porque ele é muito incrível e ela é só uma menininha forte pra caramba, e linda e maravilhosa. E simplesmente leiam, gente. Só leiam. Dá uma moral, se inscreve aí. E semana que vem eu volto. Beijos. Muito obrigada, galera.